Hoje vamos ser contemplados com uma palestra pela doutora Andrea Finardi Lansoni. É administradora de empresa, é especialista em finanças pelo INSPE, pela CFO, Empresa de Jogos Online, e responsável por desenvolvimento humano. Então, é mais essa palestra, então, é promovida pelo Departamento de Cultura e Eventos, presidida pelo Dr. Humberto Borges Urso e pelo presidente da OAB, Dr. Marcos da Costa. O tema que a nossa palestrante vai desenvolver hoje é administração do tempo. E nós vamos, então, dar início, e depois que a doutora fizer essa exposição, nós vamos abrir espaço para os debates ou para eventuais perguntas. Então, dona Andréia, por gentileza, a senhora está com a palavra, dê início, então. Antes da gente começar essa palestra, eu gostaria que vocês respirassem fundo 3 vezes e prestassem atenção na respiração de vocês. A minha segunda solicitação para vocês é que vocês pensem em um fato da vida de vocês que trouxe muita alegria. O nascimento de um filho, casamento, quando passaram na prova da OAB, terminaram a faculdade, algo que realmente trouxe muita alegria. Ok? Estamos prontos. Hoje eu vou falar sobre a administração do tempo, que não é bem a administração do tempo, e a gente vai ver por quê. Eu vou falar um pouco sobre comportamento, eu vou falar sobre ansiedade, procrastinação e multitarefa, vou falar sobre organização e planejamento, priorização, como priorizar as nossas tarefas, como a gente consegue se concentrar e ter autocontrole, como realizar e como se comunicar. Gente, o que é tempo? Tirando aquela baboseira de Cronos, Kairos, o que é tempo? Tempo é a duração dos fatos na nossa vida. E a gente consegue administrar tempo? O que é agora já virou passado, o que é um minuto para frente já virou presente. A gente consegue administrar o tempo? Não. Ou a gente administra as nossas tarefas no tempo? E qual é o critério para a gente planejar as nossas tarefas no tempo? A gente vai ver mais para frente, mas é com base na importância das nossas relações, das pessoas, com base na importância das tarefas e com base nas tarefas que mais geram valor. Quem aqui já passou por isso? Estou cheio de coisas, não consigo dar conta. Faço muita coisa, mas, no final, parece que não chego a resultado algum. Demoro muito para chegar a um resultado. Estou estressado com tanta coisa para fazer. E esqueci. Não encontro o que eu precisava. Deve estar perdido no meio das minhas coisas. Bom, todo mundo já passou por isso? Ótimo, estamos no lugar certo. E por que eu quero administrar minhas tarefas ou controlar minhas tarefas dentro do tempo? Porque eu quero ser menos ansioso, com esquecimento, com perda de foco. Porque eu quero melhorar a entrega das minhas atividades, das minhas tarefas. Porque eu quero ter maior capacidade de planejamento. Porque eu quero ter facilidade em encontrar as coisas que eu perco. Porque eu quero ser mais eficiente e quero ter mais controle. Porque eu quero motivar a minha equipe, mas
principalmente porque eu quero ter tempo sobrando para mim, para minha família, para os meus amigos. Quero ter tempo para o meu lazer. Então, gente, bem-vindos à palestra de administração das tarefas no tempo, porque tempo a gente não administra. Para eu falar sobre tempo, eu preciso falar um pouco sobre comportamento humano. E, para eu explicar um pouco de comportamento, eu tenho que falar sobre algumas partes do nosso cérebro. O cérebro ele representa só 2% da nossa massa corporal. E 25% do sangue que o coração bomba vai para o cérebro. Então, imagina a capacidade que tem, né, para me movimentar, para que eu possa falar, para que eu possa escutar. Então, tem algumas regiões do cérebro, por exemplo, aqui, logo em cima da orelha, nós temos o lobo temporal, que é responsável por armazenar os nossos pensamentos. Logo aqui em cima, a gente tem o lobo parietal, que é responsável pelas nossas sensações da pele, né? O toque, o frio, o calor. Mas tem duas partes do cérebro que eu gostaria de enfatizar muito nessa palestra. O córtex pré-frontal, esta parte, ele só é responsável pela nossa inteligência. Faz tarefas de autoprocessamento. E eu queria falar também sobre as nossas amígdalas. Não são as amígdalas da garganta, nós temos uma amígdala dentro do cérebro. E essa amígdala, gente, ela é responsável pelas nossas emoções, ela é responsável pelos nossos instintos e reações. O que quer dizer? Por exemplo, se eu estou sendo assaltada, a minha reação naquele momento, se eu fico parada, congelada, ou se eu saio correndo, ou se eu brigo com um ladrão, esta minha primeira reação quem é responsável são as nossas amígdalas. Então, ela é responsável pelo nosso instinto. Vamos supor, coloquei a mão numa panela quente. Qual é a minha primeira reação, o meu instinto? Tirar a mão. As amígdalas é que dão essa ordem. E a amígdala é a nossa parte mais primata. E, pasmem, a nossa inteligência, ou melhor, o nosso córtex pré-frontal, é submisso às amígdalas. E a amígdala também é responsável pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse. Ou seja, se eu não penso, ou se eu não uso a minha inteligência, logo, a minha ansiedade, eu deixo a minha ansiedade vir. E aí, falando em ansiedade, o que é a ansiedade? Quem aqui se considera ansioso? Todos nós somos, em maior ou menor escala. A gente é ansioso por um casamento, pelo nascimento de um filho, pela prova na OAB, por fazer um processo onde eu tenho que defender o meu cliente. Isso tudo gera ansiedade. Gente, ela pode ser motivadora para algumas pessoas, mas, para a maioria de nós, ela nos deixa estagnado. Tento viver um dia de cada vez, mas, às vezes, vários dias me atacam de uma só vez. Gente, o nosso inconsciente, ou melhor, o nosso consciente sabe muito bem o que é passado, presente e futuro, mas o nosso inconsciente não. Fatos que aconteceram no passado, o nosso inconsciente traz para o presente e isso gera depressão. Fatos que estão no futuro, o nosso inconsciente traz para o presente e isso traz ansiedade. A gente não consegue distinguir, é tudo uma coisa só. Então, para o inconsciente, é tudo uma coisa só, o agora. E a ansiedade, geralmente, são coisas que a gente... são os nossos pensamentos que vão sempre para o futuro.
eles não ficam no presente. Com isso, a gente não consegue aproveitar os sentimentos do agora. Qual que é a perda do tempo aí? Meu pensamento está sempre no futuro. E eu não consigo concretizar as coisas que eu tenho para fazer agora. Por isso, a ansiedade, ela atrapalha a administração das minhas tarefas no tempo. Vou contar o caso aqui de um ansioso que vai tirar férias daqui a 1 ano. Então, o carinha se planeja para tirar férias, e, durante esse 1 ano, ele só pensa nas férias dele. E aí chegou o dia, o primeiro dia de férias. Ele se programou para tirar 7 dias numa viagem para a praia. Como é que age o ansioso? Ele está lá, no primeiro dia de férias, na praia, aquela paisagem maravilhosa na frente dele, a cervejinha. E o que o ansioso pensa? Ele está pensando no passeio que ele vai fazer no dia seguinte. Ele não consegue aproveitar aquele momento. Chega no segundo dia, o que o ansioso pensa? Nossa, faltam 4 dias para eu ir embora. Ele não consegue nem aproveitar o momento, porque o pensamento dele vive escapando para o futuro. E a ansiedade resulta da imaginação de um futuro desagradável. Geralmente, quando a gente faz planos para o futuro, o ansioso imagina uma cena desagradável. Imagina algo que pode ser que não dê certo. Por exemplo, um estudante, hoje é sábado à noite, e o estudante tem uma prova na segunda-feira, uma prova crucial. E hoje, sábado à noite, ele já está pensando que ele não vai bem na prova, que ele não irá bem na prova da segunda-feira. O que a gente tem que fazer com o ansioso? A gente tem que trazer o pensamento para o presente. Então, na verdade, é sentir que você está na segurança da sua casa, que você tem tempo para estudar, que todos os livros ou informações de que você precisa para essa prova na segunda-feira estão ali. É trazer o seu pensamento para o presente. Então, a ansiedade é provocada pela falta de controle, organização, preparação e ação. E a gente tem ansiedade só por fatos? Por acontecimentos? Não. Nós somos ansiosos também com pessoas. Então, uma recomendação. Quando uma atividade depende somente de você, faça. Quando uma atividade depende de você e de mais alguém, faça a sua parte e cutuque o outro para fazer a dele. Quando uma atividade depende somente de outra pessoa, eu posso fazer alguma coisa? Nada. Então, por favor, não se preocupem com algo que vocês não podem controlar ou fazer. Vamos fazer uma dinâmica? Gente, todas as dinâmicas que eu aplicar aqui, não tem comparativo, vocês não comparem com a pessoa que está ao lado de vocês, porque eu gostaria que vocês sentissem o comportamento de vocês. Ok? Isso é novidade para mim. Por favor, não abram ainda.
o exercício é para que a gente traga o pensamento para o presente, não deixe ele escapar para o futuro, para não criar ansiedade. Bom, começa com a respiração. Então, prestem atenção na respiração de vocês. Agora, eu gostaria que vocês observassem a embalagem da bala. E continuem prestando atenção na respiração. Agora, podem tirar a embalagem da bala e prestem atenção no barulho. Escutem o barulho. E continuem prestando atenção na respiração de vocês. Sintam o tato da bala. E continuem prestando atenção na respiração. Podem colocar a bala na boca. E prestem atenção na salivação, no movimento da boca. E continuem prestando atenção na respiração. Qual é o propósito desse exercício? Então, trazer o pensamento para o presente. Para que você traga o pensamento para o presente, você tem que prestar atenção nos seus sentidos. Começa pela respiração, pela audição, o tato, a mastigação, a salivação. Ok? E como é que a gente reduz a ansiedade? Bem, a primeira coisa é reconhecer que você está ansioso. Reconheça. Compreender o mecanismo da ansiedade. Gente, se você está ansioso, a tua amígdala está te avisando que tem alguma coisa lá no futuro, algum fato que vai acontecer no futuro, para o qual eu ainda não estou preparado. Lembra da prova? O garoto que está estudando, que hoje é sábado e está estudando para a prova na segunda-feira? Ele tem tempo para se preparar. Então, nós somos ansiosos porque é algum fato que está lá no futuro para o qual a gente não se sente preparado para ele. Ter respeito e gratidão pela emoção como um aviso importante, porque está te avisando. Talvez eu não esteja preparado. Saber que há algo no futuro para o qual é necessário se preparar. Estabelecer objetivos de forma positiva e fazer atividade física e dormir bem. Quando a gente faz atividade física, o organismo libera endorfina, que é um hormônio que ajuda na sensação do prazer, traz felicidade. Então, façam atividade física. Bem, vamos falar sobre um outro hábito, que é a procrastinação. A frase clássica da procrastinação é: nunca deixe para amanhã o que podemos deixar para depois de amanhã. E a procrastinação, gente, é um hábito que nós temos desde pequeno. Vou dar um exemplo. Eu, quando era pequena, odiava espinafre. E o que minha mãe fazia? Preparava lá meu prato com arroz, feijão, um filé, uma batata e espinafre. O que eu fazia? Comia tudo o que eu gostava e deixava o espinafre por último, com a esperança de que ele saísse andando do prato sozinho. Ou de que a minha mãe falasse, não precisa mais comer. Então, a procrastinação é algo que a gente faz desde pequenos. É um hábito. É um hábito, não é um vício, é um hábito. A gente consegue procrastinar atividades que nos fazem bem? A gente procrastina, por exemplo, o futebol com os amigos, a ida ao shopping, a conversa com as amigas. Não. E qual que é o sentimento que a gente tem quando procrastina?
Sua mente não fica o tempo todo lá falando? Ó, você deixou para daqui um dia, não esquece que você tem isso aqui para fazer, hein? Sua mente fica o tempo todo lá. Aliás, uma voz na sua cabeça, o tempo todo falando. Então, procrastinar é legal? Não. Eu só gasto mais energia. Procrastinar é roubar o tempo. É a arte de deixar para amanhã e exige muita energia mental. Por que nós procrastinamos? Pelo vício da última hora, por esquecimento, por medo do fracasso. A gente faz uma ideia negativa lá do futuro, a gente tem medo de fracassar. Porque a gente tem medo de mudanças, porque a gente acha que as tarefas são desagradáveis. Comam o espinafre primeiro, nesse caso, ok? Porque a gente acha que as tarefas são enormes. Por exemplo, estudar para a OAB, para o exame, é da noite para o dia? É de um dia para o outro? Requer meses. O que a gente faz? Quebra a tarefa em partes. Então, uma tarefa que é enorme, quebra ela em partes. Estuda um pouco por dia. Porque eu recebo tarefas desorganizadas, porque eu tenho metas pouco claras. Por favor, perguntem. Se o teu gestor passa alguma atividade e ela está pouco clara, perguntem. Porque eu tenho excesso de compromisso? Eu consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E porque eu acho que sou multitarefa. Só acho. Ok? Vamos lá, vamos passar um teste para saber se vocês estão sendo produtivos ou se estão procrastinando. Quer fazer? Gente, as respostas são sim ou não apenas. Todos têm caneta? Sim ou não? Se é talvez, é não.
Para quem já acabou, contem a quantidade de respostas não. Prontos? Vamos aos resultados. De 0 a 3 nãos, você é uma pessoa altamente produtiva e a procrastinação é um problema mínimo na sua vida. Mas sempre há espaço para melhorar. De 4 a 7, você está como um procrastinador moderado a mediano. Precisa de alguns ajustes e está próximo de eliminar este problema da sua vida. De 8 a 11, sua procrastinação beira crônica. Você precisa de uma sessão de inspeção geral, na qual é necessário se livrar do máximo da bagunça e postergação que puder. Alguém precisa das demais? De 12 a 20, sua procrastinação está crônica e o adiamento está lhe deixando estagnado em muitas áreas da vida. É o momento de tomar consciência e fazer um redesenho radical das atitudes que estão lhe prejudicando. Como é que a gente acaba com a procrastinação? Gente, conheça a sua personalidade. Eu estou mais ativo de manhã, na parte da tarde, à noite. Se conheça. Liste suas tarefas com metas e objetivos claros. Se você não tem um propósito, por que eu estou fazendo uma tarefa? Defina prazo para as suas atividades. A gente vai falar da lei de Parkinson mais para frente, mas você tem que sempre que definir um prazo, senão a sua tarefa vai durar mais tempo do que ela deveria. Fazer imediatamente. O futuro começa agora. Antes de exceder, conclua a tarefa. Se eu tenho algo para entregar daqui 1 hora, depois você pensa em uma jurisprudência a mais que você tem que colocar. Depois você pensa em enfeitar a sua apresentação, melhorar o seu relatório, enfim. Foco e Pomodoro. A gente vai falar dessa técnica mais para frente. Mas é como aprender a se concentrar. Deixar o seu cérebro mais focado. Evite perfeccionismos. Vamos falar agora de multitarefa? Um olho no peixe, outro no gato, né? É assim que a gente acha que é. Bom, o conceito de multitarefa, conceito exato de multitarefa, são pessoas que, por exemplo, têm uma tela de um computador com um determinado assunto, o assunto A, e uma outra tela de computador com o assunto B. A pessoa que é multitarefa, e somente 2,5% da população mundial é multitarefa, essa pessoa ela consegue prestar atenção no assunto da tela A e no assunto da tela B ao mesmo tempo. Esta é a definição de multitarefa. Mas, voltando à definição, ao que a gente acha que é multitarefa, como é que funciona? Não são várias vozes no nosso cérebro ao mesmo tempo? Falando, olha, fulano, André, você precisa fazer esse relatório, André, você precisa ler
aquela defesa. Andréa, você precisa... tem uma reunião daqui 3 minutos, Andréa tem isso para fazer, Andréa tem aquilo, e as vozes lá na sua cabeça o tempo todo. Não é assim? Gente, ser multitarefa, neste conceito que a gente pensa que somos, não é produtivo. Tem estudos que mostram que a nossa cabeça precisa de 10 a 15 minutos para voltar a ter foco em um determinado assunto. Então, vamos supor, eu estava fazendo um relatório. Eu paro esse relatório, agora eu tenho que fazer uma defesa. Para eu voltar para o relatório, eu preciso de pelo menos 10 a 15 minutos para a minha cabeça voltar a ter foco. Isso quer dizer que, num dia que eu trabalhei 10 horas, eu poderia ter trabalhado 8 se eu não ficasse multitarefando. E aí ficam aquelas vozes na minha cabeça, o tempo todo falando, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, precisa fazer isso, A, B, C. O que eu sugiro? Façam uma sessão de descarrego. Descarreguem no papel as vozes. Do papel não vai sair, vocês não vão esquecer. Vamos fazer uma dinâmica para a gente ver como é que funciona na nossa cabeça o multitarefar? Vamos lá, as instruções. Vocês vão fazer na horizontal. Então, uma coluna para números, uma coluna para algarismos romanos e uma coluna para letras. Por favor, não comecem ainda. Vou explicar como. Então, na coluna de números, o número 1, depois vocês vão fazer na coluna de algarismos romanos o 1 e na coluna das letras, a letra A. E assim sucessivamente, mas nesta ordem, na horizontal, de forma que vocês cheguem até 10, o 10 em algarismos romanos e o J. Por favor, não comecem ainda. Eu vou pedir que as 3 primeiras pessoas que terminarem levantem a mão ou me avisem que terminaram, e eu preciso cronometrar. 1 minuto, por favor. Todos prontos? Vamos lá.
Por favor, agora virem a folha. E a próxima, agora na vertical. Isso quer dizer que, na coluna dos números, vocês vão colocar de 1 a 10 na sequência, os algarismos romanos até 10 e as letras até J. Mas, por favor, não comecem ainda. Todos prontos? Vou pedir para os 3 primeiros que terminarem me avisarem, por favor. Vamos lá? Bom, em média, no primeiro exercício, nós demoramos 35 segundos. E a nossa mente ficou multitarefando. Então, eram os números, o algarismo romano, a letra. No segundo, nós demoramos, em média, 20 segundos. Então, vejam como funciona a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento, quando a gente fica multitarefando. O quão improdutivo é. Gente, mas dá para ser multitarefa, sim, nesse conceito que a gente pensa. Quando? Quando a gente está fazendo alguma atividade física, e está estudando línguas, ou está se atualizando com notícias. Mas, por favor, isso aqui não é aplicado por atletas, pessoas que vivem da profissão da atividade física, do atletismo, elas jamais fazem o treino multitarefando. Ônibus, metrô, ou dirigindo e escutando podcasts ou fazendo aulas. Sim, dá para ser multitarefa. Quando eu estou fazendo algum planejamento diário, enquanto estou fazendo atividades que não requerem alta concentração, então, a mulherada lá está lavando a louça, está pensando em outras coisas, fazendo planejamento. Né? Tocar um instrumento e cantar? Quantas pessoas tocam e cantam ao mesmo tempo? Fred Mercury, Elton John, o vocalista do Rush e vários outros. Mas, gente, quando é que eu consigo ser multitarefa? Quando uma das minhas habilidades já está dominada. Por exemplo, o malabarista do circo, que anda de monociclo e joga malabares. Aliás, no caso dele, 2 atividades já estão dominadas. Vou dar um exemplo aqui. Uma das minhas irmãs, muitos anos atrás, quando comprou o primeiro carro, até hoje ela não sabe dirigir muito bem, né? Então, naquela época, menos ainda. Então, comprou o carro dela, novinho, estava super empolgada. E aí, 2 semanas depois, ela falou: André, eu vou comprar o rádio do carro, que naquela época não vinha com rádio. Eu falei: olha, Ana, espera um pouco. Espera você pegar mais habilidade na direção. Ela: não, eu vou comprar o rádio. Comprou o rádio. Poucos dias depois, ela me ligou. Bate o carro. Eu falei: ok, não precisa dizer nada. Você estava trocando a estação do rádio? Ela: como é que você sabe? Eu falei: é óbvio. A sua habilidade de dirigir ainda não estava completamente dominada. E, enquanto você dirigia, você tentava trocar o rádio, que nem sabia qual era a posição das estações. Bateu num carro parado.
Gente, fazer pela metade não é o mesmo que fazer. Por exemplo, um carro. Investir tempo e recurso. E o carro está pela metade. Ele sai andando? Eu consigo utilizá-lo? Não. Um relatório ou um processo que eu fiz pela metade, eu terminei, eu consegui entregar alguma coisa produtiva? Finalizei? Faça certo da primeira vez e uma única vez. Refazer dá trabalho. Estudos mostram que a gente gasta 20 vezes mais tempo e energia refazendo algo. Trabalhar demais só resulta em mais trabalho. Toda vez que a gente fica multitarefando, chega no final do dia, a gente está exausto e não entregou nada. Não seja irracional. Gente, tem coisas que não dá para fazer ao mesmo tempo. Negociem. Bom, a gente falou de comportamento, falamos de ansiedade, falamos de procrastinação e falamos de multitarefa. São hábitos. Hábitos que a gente consegue mudar. Para mudar um hábito, 21 dias. Para criar um hábito novo, 66 dias. Isso quer dizer que vocês precisam fazer a tarefa repetidas vezes. Então, mudar um hábito, 21 dias, criar um hábito novo, 66. Estudo científico, ok? Não sou eu que estou falando. Está em livros. Bom, e para adequar suas tarefas no tempo, a gente precisa ter organização e planejamento, saber priorizar, se concentrar e ter autocontrole, saber realizar e saber se comunicar. Para falar de organização e planejamento, o clássico 5S. São 5 palavrinhas em japonês começando com S, mas que em português querem dizer classificar, organizar, limpar, padronizar e manter. Gente, uma depende da outra. Eu não consigo limpar e manter se eu não tiver classificado e organizado primeiro. Uma depende da outra. E isso é um hábito. Não adianta eu fazer 5S só na última semana do ano, aquela que entre Natal e Ano Novo, que a gente não tem nada para fazer. Isso é sempre. Outro ponto. Tudo depende do comportamento humano. Se eu aplico o 5S em casa, alguma coisa no meu trabalho vai mudar. Nós somos seres humanos únicos. O que eu sou em casa, eu sou no trabalho. Não existe diferenciação entre o nosso comportamento. Então, não quer aplicar no trabalho? Aplica em casa. Alguma coisa no trabalho vai mudar. Ok? Bom, classificar. Separar o necessário do desnecessário. Eliminar do espaço de trabalho o que é inútil. Um papel está na minha mesa faz 1 ano. Se ele fosse importante, ou ele estaria arquivado, ou o destino dele é lixo. Roupa em casa. Eu não uso há mais de 1 ano. Será que eu vou usar um dia? Ou eu dou, ou eu lixo, ou eu conserto. Organizar. Colocar cada coisa em seu devido lugar. Organizar o espaço de trabalho de forma eficaz. Quando a gente faz isso com o espaço físico, quando a gente organiza, na verdade, a gente também está organizando a nossa mente. E vocês sabiam que, em média, por dia, a gente gasta 1 hora tentando encontrar coisas que nós perdemos? 1 hora. Então, se estivesse melhor organizado, facilmente a gente teria encontrado. Limpar. Limpar e cuidar do ambiente de trabalho. Melhorar o nível de limpeza. Padronizar. Criar normas claras para triagem, arrumação e limpeza. Gente, um depende do outro. Então, classificar, organizar, limpar, padronizar
E, óbvio, manter. O que você começou aplicando, mantenha. Para cada minuto gasto organizando, 1 hora é ganha. Pelo menos 1 hora é ganha no futuro. Lembra que eu falei para vocês que a cada um dia a gente precisa de 1 hora tentando encontrar as coisas? Se elas estivessem melhor organizadas, facilmente seriam encontradas. Uma pessoa que é altamente produtiva, ela nunca deixa a mesa de trabalho dela desorganizada. Quando ela sai do trabalho, no final do expediente, a mesa está organizada para, no dia seguinte, já começar de forma clara. Tudo claro. A pessoa que é altamente organizada, se ela está concentrada em um trabalho, ela nunca vai parar para ler uma mensagem ou um e-mail que chegou. A pessoa organizada, se ela parou já de fazer o que ela estava fazendo, ou uma atividade, e ela abre um e-mail ou lê uma mensagem, ela já dá um destino para aquilo. Ela nunca toca aquilo 2 vezes. Por exemplo, chegou um e-mail, eu já li o conteúdo do e-mail e eu deixo ele para depois. Não. A pessoa que é produtiva e organizada, ou ela faz naquela hora, ou vai para uma agenda dela e ela sabe quando ela vai poder fazer. Então, as pessoas organizadas, elas deixam as atividades dela, ou, pelo menos, planejam as atividades dela um dia antes. Deixam as roupas que vão usar no dia seguinte separadas. Vocês sabiam que o Obama faz isso? Aliás, não é ele que faz, né? É a esposa quem faz. Por quê? Porque ele não quer gastar energia com aquilo. Ele vai gastar energia com algo que realmente importa. E falando em organização e planejamento, tem uma ferramenta que eu gosto bastante, que é o Getting Things Done, GTD. Isso quer dizer que o que eu recebo, eu pergunto, mas o que é isso? É passível de uma ação minha? Se não é, ou vai para o lixo, talvez algum dia eu use, ou talvez sirva de referência. Se é passível de alguma ação minha, qual é a minha próxima ação? Ela demora menos de 5 minutos? Se demorar menos do que 5 minutos, faça agora. Porque, obviamente, eu já parei de fazer o que eu tinha que fazer, né? Se ela demora mais do que 5 minutos, ou eu delego ou vai para uma agenda. Vamos facilitar. Tem uma tarefa, uma ação, depende de mim. Se não depende de mim, lixo, não guarda para nada. Referência você procura outro dia. Depende de mim, demora menos do que 5 minutos, faça agora. Se não, agenda. Ou delegue. Isso ajuda muito o dia a dia. Muito. E prazo, hein? São 5 minutos mesmo que eu vou demorar para fazer? Coloquem um prazo. Para tudo precisa ter um prazo. Bom, agenda, bloco de notas, folha de papel, aplicativos. Aqui eu não passo aplicativo ou conselho de aplicativo para ninguém, tá? Porque depende do comportamento de vocês apenas. Os aplicativos, alguns melhores, outros nem tanto, só depende do comportamento de vocês. Então, aqui eu não passo a receita de aplicativo, não recomendo aplicativo de celular nenhum. Mas como é que eu priorizo as minhas tarefas no tempo? Bom, a gente falou que é com base na relação que nós temos com as pessoas, com base nas tarefas, se são importantes, urgentes e importantes, e com base naquela tarefa que mais gera valor, que é a lei de Pareto. Vamos lá. Então, com base em relações, tarefas importantes e atividades que mais entregam valor. Quando eu falo nas relações, relações com quem? Com os meus familiares, com os meus clientes, com o meu gestor, com fornecedores, com os meus competidores, com os meus colegas, sindicato, governo. Gente, quando é para entregar a declaração do imposto de renda, a sua prioridade é com quem? Um dia antes de entregar, sua prioridade é com o governo. Atividades importantes e urgentes. Bom,
Se uma atividade é importante e urgente, crises familiares, projetos importantes com prazos acabando, um tratamento médico, faça imediatamente. Só que, detalhe, né? Para uma tarefa que é importante e urgente, um dia ela foi importante e não urgente. Por exemplo, um problema de saúde, que você adiou, e aí agora está com dor, precisa ir para o hospital. Um dia ela não foi urgente. E as atividades que são importantes e não urgentes, as prevenções, antecipações, relacionamento pessoal, planejamento de metas, família, recreação, atividades que geram valor, planeje. Quando uma atividade é urgente, mas não é importante, interrupções, tarefas delegadas a você, reuniões improdutivas, se puder, delegue para outra pessoa. Se uma atividade não é importante e não é urgente, por exemplo, os desperdiçadores de tempo, que a gente vai falar mais para o final da palestra, ou atividades de recompensa imediata. Todo mundo sabe o que é atividade de recompensa imediata? Vou dar um exemplo. Eu tenho que estudar para a prova da OAB. Mas agora eu estou com vontade de jogar o joguinho do celular, que vai me trazer um prazer momentâneo. Isso é uma atividade de recompensa imediata. O que eu faço com isso? Elimino. E Pareto, o 80-20. Atividades que mais entregam valor. Reconheçam as atividades que mais entregam valor. Então, concentre-se no pequeno número de padrões significativos em meio a uma corrente de dados e ignore o resto. Reconhecer o que realmente é importante. Onde tem Pareto? Quase tudo, gente. Onde quer que você esteja, menos de 20% das nuvens dão origem a 80% das chuvas. Em uma empresa, 20% dos colaboradores são responsáveis por 80% das licenças médicas. 80% do tempo, usamos 20% das nossas roupas. Para a mulher, não, tá? 80% dos usuários de computador usam 20% dos recursos disponíveis. A IBM, em 1970, começou a usar Pareto na produção dos computadores. Eles produziam vários tipos de computadores e eles perceberam que os usuários não utilizavam todos os aplicativos. Então, o que eles fizeram? Com base em pesquisas, começaram a produzir equipamentos com menos aplicativos e, obviamente, mais baratos na produção. Então, a IBM usou Pareto. A Apple usa Pareto, entrega de valor para o cliente. 80% das descobertas científicas são realizadas por 20% dos cientistas. 80% das vendas estão relacionadas a 20% dos produtos. E 20% dos clientes geram 80% do lucro. Tudo tem Pareto. E qual que é o segredo? Eu tenho que ter foco, tenho que me concentrar para saber realmente o que gera valor. Como é que eu posso entregar valor? Então, já que a gente está falando de foco, o foco enfraquece à medida que a nossa clareza de propósito fica confusa. De novo, tenham objetivo. Para tudo que vocês fizerem, tenham um propósito. Saibam o propósito. Identifiquem o propósito. Mas, Andréia, como é que eu foco? Vocês têm dificuldade de lembrar o que alguém acabou de dizer durante uma conversa que vocês tiveram? Não se lembra de nada do caminho para o trabalho pela manhã? Não sente o sabor da comida quando está comendo?
presta mais atenção ao seu celular do que a pessoa com quem está? Está assistindo essa palestra com pouca atenção? Quando a gente não tem foco, a gente não consegue absorver o que a gente está aprendendo. Gente, de novo, as nossas amígdalas. Lembram? Responsáveis pelas nossas emoções, pelos nossos instintos e reações? Quando nós somos crianças, ou crianças até os 3 anos de idade, quando a criança chora, mas ela não tem dor, não tem fome, não está suja, o que a gente costuma fazer com a criança para que ela pare de chorar? A gente costuma mostrar um brinquedinho, mostrar um programa de TV. Isso tudo para quê? Para tirar o foco dela na emoção do choro e fazer com que ela se concentre em algo. E aí, a partir dos 3 anos, nós, seres humanos, vamos começando a controlar as nossas emoções. Por exemplo, estou num casamento e aquela cena me emociona. Esta emoção vem das amígdalas. E a gente consegue controlar através do nosso córtex pré-frontal, através da nossa concentração, do nosso foco. Isso quer dizer que, toda vez que eu estou concentrada ou focada, eu consigo regular a minha emoção. A atenção executiva é a chave para a autogestão. Direcionar nosso foco para alguma coisa e ignorar as outras. Gente, quando você está com vontade de... Ou melhor, quando você vê um pedaço de bolo de chocolate, para quem gosta de bolo de chocolate, aquilo te dá vontade de comer. Quando a gente está concentrada ou focada, aquela vontade some. A concentração e o foco permite que a gente não escute o que o colega do lado está falando, que a gente esqueça do frio, do calor, porque a gente está focado. O que acontece quando a gente lê um capítulo do livro sem foco? A gente conseguiu assimilar alguma coisa sem foco, sem concentração? E aí, o que a gente tem que fazer? Voltar o capítulo inteiro? Perdemos tempo. Sem foco, sem concentração, a gente não lembra nem se tomou o remédio aquele que você tem que tomar diariamente. E aí você tem que olhar a cartelinha para ver se você tomou mesmo, garantiu que tomou o remédio. Perdi tempo. E o celular, quando eu não tenho foco ou concentração? Que às vezes eu esqueço em casa, na mesa do trabalho, ou nem sei aonde eu esqueci, porque naquele momento eu não tinha foco ou concentração. E a chave de casa, então? Quem aqui já não esqueceu? Sai de casa, não sabe nem onde deixou. Sem foco, sem concentração. Quantas vezes a gente não lembra se deixou o fogo ligado ou desligado? Porque, naquele momento, quando nós estávamos executando aquela tarefa, nós não tínhamos foco ou concentração. Nós não estávamos 100% presentes no agora. E sem foco e sem concentração, a gente perde tempo. Lembra que eu falei para vocês que os multitarefas podem fazer atividades físicas ao mesmo tempo que estão estudando e escutando notícias? Mas quem é atleta não pode. Aliás, ele não faz nada multitarefando. O atleta, ou melhor, o Oscar, para quem não sabe, depois do treino, ele continuava treinando sozinho. E sempre com foco e concentração. Por quê? Porque era ali que ele conseguia saber aonde um passe estava errado, de que maneira ele poderia jogar a bola de 3 pontos, de 2 pontos.
ele treinava focado na melhoria contínua dele. Ou seja, tenham foco no que vocês estão fazendo, senão a gente não consegue absorver conhecimento. A gente não consegue nem perceber qual é a alteração do nosso corpo para uma atividade física que a gente está fazendo. Existe uma prova que chama Iditarod. Essa prova, só homens participavam dela. É uma prova de 17.000 quilômetros, 1.700 quilômetros, perdão, de temperaturas de 5 graus até menos 50 graus. E ela é feita com uma pessoa e vários cachorros num trenózinho. E existiu uma mulher que falou, olha, eu vou treinar para essa prova, eu vou competir. E todos os competidores, homens, falavam, não, você não vai conseguir ganhar. E essa mulher começou a fazer os treinos completamente focada. E ela conseguiu tirar, tanto dos animais quanto do esforço físico dela, a destreza para conseguir ganhar, não uma, duas, mas várias vezes essa prova. Chama Iditarod. Ela existe mesmo. Procurem, por favor. Essa mulher, infelizmente, já faleceu, mas ganhou não uma, mas várias provas. Tudo por quê? Pela concentração e foco. Agora eu pediria que vocês prestassem atenção em mim, não lá, aqui. Não no slide, mas no que eu estou falando. Essa briga que vocês estão tendo agora com o cérebro de vocês na tentativa de olhar o que está no slide, mas olhando para mim, é isso que acontece com a nossa mente todo dia, quando a gente está tentando trabalhar e chega uma mensagem no WhatsApp, ou chega um e-mail. Então, é essa força na concentração que vocês estão tentando fazer agora em mim, para evitar o slide, isso acontece diariamente com todos nós. Por favor, fiquem à vontade. É bonito mesmo a paisagem. Mas percebem o esforço que a gente tem que fazer? Toda vez que a gente está concentrado e chega uma mensagem no celular ou um e-mail, a tentação diária ou a briga diária que a nossa mente faz quando está tentando se concentrar. Bom, para ajudar a nossa concentração, existe uma técnica chamada técnica Pomodoro. Essa técnica, gente, ela só tem esse nome porque o timer é em formato de tomate. E como é que funciona a técnica Pomodoro? Tudo é treino. A gente começa com 5 minutos, tentando deixar o nosso cérebro concentrado por 5 minutos. E isso vai até 20, 25 minutos, é o que se recomenda. Depois dos 20, 25 minutos, você dá uma pausa para o seu cérebro, porque ele precisa descansar. Tudo é treino, tá? Vocês não, no primeiro dia, não adianta fazer 25 minutos direto, porque a sua mente vai devagar. Então, comecem aos poucos. 5 minutos em um dia, no próximo dia 10 minutos, e vão estendendo, até chegar a 20, 25 minutos, para tentar se concentrar numa mesma coisa. E para melhorar a sua concentração, apenas mais 5. Briguem com o cérebro de vocês. Mais 5 páginas de um livro, mais 5 minutos, mais 5 exercícios de atividade física. Briguem com o cérebro de vocês. Evite comidas pesadas. Bom, sair para almoçar e na parte da tarde eu sei que eu tenho que fazer uma tarefa que requer alta concentração. Por favor, não comam comidas pesadas. A feijoada, macarronada, evitem. Por quê? Porque para fazer a digestão,
o nosso organismo produz insulina. E a insulina dá sono. Então, evitem comidas pesadas quando vocês estiverem em uma atividade que requer alta concentração. Aumente a atividade física, porque ela vai trazer endorfina, vai aumentar a sensação de prazer e felicidade. E hidratem, tomem bastante água. A nossa mente precisa de hidratação para se concentrar. Gente, como realizar? Lembra que eu falei da lei de Parkinson? Tudo precisa ter um tempo certo? Porque se eu tenho uma tarefa que geralmente eu faria em 1 hora, mas eu não tenho prazo de 1 hora, eu tenho 1 dia para fazer, então o que eu faria em 1 hora vai se estender por 1 dia. E a lei de Parkinson, aonde a gente vê? Quase tudo também. A quantidade de arquivos guardados se expande junto com o tamanho do armazenamento. A quantidade de roupas e sapatos que temos se expande com o tamanho dos armários. Aí, mulherada, é isso, né? Quanto mais espaço tem, mais roupa e sapato eu tenho. A despesa se expande junto com a quantidade de renda. Quanto mais tempo temos para executar uma tarefa, mais demorada será a execução. Então, coloquem tempo para tudo. Comunicação. Gente, em reuniões, tenha um objetivo. E, óbvio, tenha um prazo. Vá para a reunião preparado. Até com as listas do que você tem que fazer, ou do que você tem que falar, ou do que você tem que cobrar, qual é o objetivo da reunião? E, de novo, o prazo. Porque, senão, a reunião vai se estender por muito mais tempo. Porquês. 5. Com 5 porquês, você consegue identificar a causa raiz de um problema. Ter objetivo, prazo, informações completas. Perguntem. Delegar, se puderem. E saber dizer não. Saber dizer não, aqui é uma negociação ganha-ganha. Você ganha, teu gestor ganha. Andréa, dá para eu entregar isso aqui em 1 hora? Olha, chefe, não dá, porque lembra aquela outra atividade que eu precisava fazer para você? Então, eu estou produzindo aqui. Então, saber dizer não é uma negociação ganha-ganha. Ganha a outra parte, ganha você. E os desperdiçadores de tempo? Celular, mensagem, e-mail. Lembra a briga que a gente acabou de ver aqui da nossa mente, quando está tentando se concentrar ou concentrado em uma tarefa e chega uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no celular, um e-mail? Então, celular, mensagens, e-mail, redes sociais. Coloquem um tempo. Eu vou olhar aqui por 10 minutos. Coloquem um prazo. Socialização excessiva. Falta de foco e concentração. Falta de pontualidade. Se uma reunião está marcada para as 3 horas da tarde, procurem chegar no horário. 15 minutos, 10 minutos, atrapalha. Reuniões sem objetivo claro. Ser multitarefa, achar que é multitarefa e ser desorganizado. Né? Lembram? 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora, todos os dias a gente perde tentando encontrar alguma coisa pela falta de organização. Falta de comunicação, falta de objetivo, prazo, prioridade, dificuldade em dizer não, perfeccionismo, procrastinação, preocupação excessiva, mimimi, fofoca. Dar desculpas e reclamar. Quantas vezes eu começo a reclamar e eu poderia estar começando uma atividade? Para de reclamar, para de dar desculpa.
Começa a fazer. Bom, então, recapitulando a palestra, falamos sobre ansiedade, procrastinação, multitarefa, tudo hábitos que a gente consegue mudar. Demora? Demora. Requer esforço? Requer, porque, afinal de contas, quantos anos eu venho procrastinando? Desde que eu sou pequena. Quanto tempo eu venho multitarefando? Lembra que para mudar um hábito, 21 dias, para criar um novo, 66 dias. Gente, do mesmo jeito que uma pessoa aumenta os músculos do corpo, a gente consegue aumentar os músculos do cérebro fazendo os exercícios, deixando de ser ansioso, deixando de procrastinar, deixando de ser multitarefa. É fácil? Não é. Requer esforço. Requer trabalho, né? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Requer esforço da nossa parte. Okay? Bom, é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Espero que vocês tenham levado um pouquinho do conteúdo que eu passei para a vida de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham assistido essa palestra com concentração e foco, porque, senão, a gente não leva nada daqui. Okay? Meu e-mail, telefone, fiquem à vontade.